Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Tínhamos parado no período por problemas técnicos, estamos retomando hoje com as nossas postagens. Nós vamos falar de um tema muito pertinente nos dias de hoje, que é sobre a verdade, que possui dois grandes problemas a se opor a ela. A questão das mentiras, as famosas fake news de hoje em dia, e o pior ainda, a multiplicação de verdades que encontramos por aí. A respeito de fake news, não precisamos nos alongar muito, já está um debate muito acalorado a respeito. O que precisamos colocar é que nada que possa ser feito através de uma legislação, através de ordens, digamos assim, nos poderes constituídos, poderia resolver isso. Porque se alguém se arroga o direito de determinar qual vai ser a verdade que eu devo acreditar, nós estamos caminhando a passos largos, na verdade, para uma ditadura. Quem vai dizer qual é a verdade? O Estado? Uma instituição? Uma organização mundial? Uma pessoa? Ninguém pode ter o direito de dizer que essa é a verdade e que todos devem acreditar nela. Mas não podemos também cair no extremo oposto, dizer que a verdade é relativa, que ela depende do ponto de vista, que ela depende da colocação, da conveniência da pessoa. Muito pelo contrário. Aí estaremos caindo no erro oposto, que é pior ainda. Hoje em dia, as pessoas parecem que estão tomando horror à verdade propriamente dita. Estão criando as suas verdades, estão determinando aquilo que elas querem acreditar, e não a verdade em si. A enxurrada de notícias falsas que nós estamos vendo nos dias de hoje não pode ser contradita, não pode ser opostas em relação a verdades relativas de acordo com a conveniência. Cada qual hoje tem a sua verdade de estimação, aquela que mais agrada, aquela que é da sua conveniência, de dito, que não perturbe mais, que não nos aborreçam mais, que a minha verdade é essa. No entanto, nós não podemos cair nesse relativismo obscuro que nos leva não ao acerto, não à verdade em si, mas ao pior erro possível, ou aos piores erros possíveis, enganando-nos a nós mesmos, pensando que estamos enganando a outros. Uma é a verdade sobre as coisas, doa a quem doer. O erro é erro, o acerto é o acerto. Não existe meio termo, não pode existir interpretações sobre isso. Seria a mesma coisa de dissermos: hoje está um dia atípico de inverno, está realmente ensolarado, não aquele calor forte, mas um calor ameno, e alguém dizer: não, eu não gosto de um dia assim. Na verdade, o dia está sombrio, nebuloso, está um frio de rachar. Isso é uma criação de uma mentira para agradar uma conveniência, e que, tá bom, acredita que é isso, então não se fala mais nisso. Em um mundo que as pessoas se sentem incomodadas em ouvir a verdade propriamente dita, numa crise de frivolidade, de fraqueza moral e espiritual, onde muitos se comportam de maneira ambígua. Ora diz uma coisa, ora dizem outra. Eu estou a favor, daqui a pouco já sou contra, daqui a pouco nem uma coisa nem outra. Diante de tudo o que acontece, a verdade parece estar naufragando diante de tantas pseudo-verdades que surgem por aí, e pessoas que acreditam nelas, o que é pior. Assim ocorreu com Pilatos, quando diante de si tinha a verdade encarnada na pessoa de Cristo, e ele indagou o que era a verdade. Mas saiu de fininho e não esperou a resposta. Não interessava a ele saber o que era a resposta. E a resposta estava diante dele, naquele homem que havia dito de si mesmo que era o caminho, a verdade e a vida. Bastava ele olhar para aquela pessoa que estava diante de si, que era nada mais nada menos que a segunda pessoa da Trindade encarnada,
e que disse que ele era a verdade, que ele veio trazer isso para o mundo, que ele veio ensinar o caminho da verdade para se chegar à vida. Mas Pilatos não se interessou em descobrir, em saber o que era aquilo. Quantos Pilatos, hoje em dia, ainda pusilânimes, fracos, frouxos naquilo que acreditam, de caráter duvidoso, andam por aí, nesses dias de tantas verdades e de poucos querendo ouvir as palavras da verdade que ali estava diante de Pilatos, que ele não quis ouvir. Aquela verdade encarnada para ensinar o caminho da vida. O Império Romano, qual Pilatos representava, ruiu, não pela força dos invasores, mas pela sua própria fraqueza moral, afundando, chafurdando num lodaçal de indignidade, de frouxidão moral, de frouxidão espiritual. Isso diante daquilo que se apresentava já com o cristianismo nascente e o Império Romano ainda tentando acreditar que estava tudo bem quando os grupos bárbaros estavam avançando. Nós precisamos recuperar o quanto antes aquele caráter aguerrido, forte, não no sentido de guerras, de exércitos, de vida militar, por assim dizer, mas aquele espírito corajoso de outrora, para nos posicionarmos de forma corajosa diante do erro, que se faz cada vez mais presente em nossa existência. E sempre será erro. Não importa o que alguns digam, não importa o que alguns venham a afirmar, que não pode ser que aquilo ali não esteja errado, vai depender da época, vai depender do ponto de vista. Isso é um relativismo que não leva a lugar algum, a não ser ao mesmo fim daquele Império Romano, tão forte, tão poderoso, e que vai afundar de vez diante das invasões, porque não teve força para enfrentar os seus próprios erros internos. A covardia não conduz à vitória, mas ao mais amargo fracasso. Pilatos, pensando em manter um simples cargo, em conseguir manter a simpatia do imperador e daquele povo que gritava à sua frente, passou para a história e é sempre lembrado por ter feito algo que representa a mais baixa das posições de uma pessoa. Lavou as mãos diante daquilo que lhe era pedido. Não teve coragem de se impor, não teve coragem de admitir a verdade, não teve coragem de aceitar a verdade que estava diante dele. E ele é lembrado exatamente por essa frouxidão, por essa fraqueza, por essa pusilanimidade. Lavou as mãos diante do erro que estava sendo pedido. Mas um erro que nos alcançou a salvação, que já estava nos planos de Deus. E é lembrado continuamente exatamente por esse ato de frouxidão e fraqueza. Enquanto a verdade que ele condenou, lavando as mãos, tentando ser simpático à multidão, permaneceu e há de permanecer para sempre, apesar daquela aparente derrota que foram os braços da cruz. Até hoje essa verdade continua a fortalecer todos aqueles que servem à sua causa, que servem ao seu evangelho. Verdade eterna, única e viva. Não aquela verdade imposta por um Estado que quer se fazer onipresente na vida das pessoas. Não uma verdade enfraquecida pelas diversas interpretações que as pessoas queiram dar. Não uma verdade que muda de acordo com o tempo, ou que vai servir de acordo com a conveniência de cada um. Mas a única verdade capaz de nos levar à salvação, que é a verdade da palavra de Deus encarnada. Pensemos nisso, passemos a defender a verdade como ela é, dizendo sim ou não quando for necessário. Não existe meio termo. O certo é o certo, o erro é o erro. Não importa aquilo que alguns venham a dizer. Antes dizíamos que contra fatos não existem argumentos. Hoje em dia nós estamos vendo o contrário. Contra argumentos não há fatos. Nós estamos vendo as coisas acontecerem
e tem pessoas argumentando que é o oposto daquilo que todo mundo está vendo. Isso não é nem mais relativismo, isso é má fé, isso é hipocrisia, isso é um fanatismo, não temos nem palavras para expressar o que vem a ser tal posicionamento diante da realidade, da verdade que se apresenta diante de nós. Encerrando, então, o nosso vídeo, agradecemos mais uma vez a todos que estão curtindo o nosso canal, compartilhando os nossos vídeos. Pedimos que sempre procurem passar para os amigos, conhecidos, para as pessoas que venham a tirar algum proveito dessas reflexões, para que nós possamos ter um aumento do alcance, né, de pessoas que estão vendo essas nossas mensagens. Agradecemos a todos que estão se fazendo presentes aqui. Já ultrapassamos a marca dos 100 inscritos. Queremos chegar a uma marca cada vez maior, não um benefício próprio, mas para que mais pessoas possam escutar e ter em sua vida uma mensagem que possa servir de estímulo, de esperança para a sua existência. Agradeço a todos mais uma vez. Até o nosso próximo vídeo. Paz e bem. Gloria in excelsis